Vamos falar sobre o caso Miguel. Na avaliação do delegado Ramon Teixeira, responsável pelo inquérito da morte do menino, a Sari Corte Real cometeu o crime de abandono de incapaz com resultado morte. Ela pode pegar até 12 anos de prisão. O indiciamento da primeira-dama de Tamandaré já foi encaminhado ao Ministério Público. Confira a reportagem. O delegado responsável pelo caso concluiu o inquérito no último dia do prazo concedido pela lei. Com uma mudança perfeitamente natural, isso é extremamente comum, diga-se de passagem, é bom que se diga isso. Não raro acontece que uma investigação iniciada com determinada tipificação, determinada capitulação jurídica, ser concluída de outra forma. Isso é muito comum no nosso trabalho, por exemplo. Não raro há circunstâncias em que nós entendemos um furto, a título de exemplo simples, e ao final das investigações identificar uma qualificadora ali existente. Durante a coletiva de imprensa, em nenhum momento ele fala o nome dos envolvidos, nem mesmo da investigada Sari Corte Real, patroa de Mirtes. É um caso bastante difícil e eu gostaria de esclarecer para os colegas da imprensa, para a sociedade, que é a destinatária dos nossos trabalhos, que nós não raro precisamos, para ser técnico, seguir à risca ideias que sugerem um contrassenso daquilo que nós pregamos. Isenção, imparcialidade, transparência. Só que não se pode olvidar que o inquérito, a investigação criminal, ela tem como uma das suas naturezas o sigilo. Então, para assegurar a melhor qualidade da prova, nessa busca irrefreável pela verdade dos fatos, que é a nossa missão não tem parte, não tem partido, não tem lado, não tem facção, segmento. A gente só tem um único objetivo, que é a busca imparcial, isenta, do que realmente, verdadeiramente ocorreu. E, ao final, se for o caso, reconhecer responsabilidade. O delegado entendeu que Sari praticou crime de abandono de incapaz, com resultado morte. Após a realização de perícias, a polícia chegou à conclusão que a morte de Miguel foi acidental. Por isso, não cabia o indiciamento por homicídio, que teria uma pena maior, de 6 a 20 anos de reclusão. Abandonar para a doutrina nada mais seria do que deixar sem assistência, desassistida, desvigiada, desprezada, largada à própria sorte, o incapaz de se proteger dos riscos resultantes daquela conduta. A criança da qual a gente tanto falou ao longo dessa coletiva tinha 5 anos de idade. E na tenra idade de 5 anos, ela sequer poderia ficar desacompanhada do elevador. Estamos aqui apresentando um caso concluído, a gente vai falar disso de forma mais didática ainda, como abandono de incapaz com resultado morte. No dia 2 de junho, dia da morte de Miguel, Sari foi autuada por homicídio culposo, pagou de fiança R$20 mil em dinheiro vivo e foi liberada. A reprodução através desta animação foi feita pela Polícia Civil. Ela mostra quando Miguel Otávio sai do elevador, chega ao hall de serviços, pula a janela, sobe o gradil de alumínio que quebra, provocando a queda do menino de 5 anos. As investigações sobre o caso chegaram à conclusão, através do laudo feito pelo Instituto de Criminalística, que a morte de Miguel Otávio foi provocada por natureza fortuita e acidental, ou seja, não houve participação de outra pessoa. Por isso, na visão do delegado, a conduta de Sari não poderia ser enquadrada no homicídio com dolo eventual. O dolo eventual, para que pudéssemos entender presentes os elementos, ainda falando juridicamente dessa possibilidade, a gente precisaria observar a demonstração cabal nos autos de que a moradora visualizou a probabilidade ou a possibilidade de que sua conduta viria possivelmente ou provavelmente a resultar na morte da criança e, segundo requisito, ela agiu ainda assim, indiferentemente a isso, assumindo, concordando com aquele resultado. Isso nós não vislumbramos tampouco presente nos autos. O perito relata os acontecimentos a partir da 1h06,
quando Miguel aparece pela primeira vez no elevador social. Segundo o laudo, Sari não consegue convencer Miguel a sair do elevador e ainda aciona a tecla C. Mas o elevador não chega à cobertura mesmo depois de Miguel sair. Uma ação de acionar, de pressionar, de teclar uma célula correspondente ao teclado, correspondente à letra C, que era a cobertura. O restante, para onde ele foi, se ele foi por 20, por 25, 38, seria investigação conduzida pelo delegado. Para o delegado, o fato de Sari ter apertado ou não o botão da cobertura não influenciaria na morte, porque Miguel saiu no 9º andar. Segundo Ramon Teixeira, Sari ter permitido a porta do elevador ter sido fechada é o fato mais relevante da investigação. Simulando ou não apertar do botão, imediatamente retira o braço, permite consciente e livremente o fechamento daquela porta e ainda é capturada pelas imagens se dirigindo à porta quarta-fogo. A moradora investigada, segundo prova robusta nos autos, retornou do seu próprio apartamento. Não fez o acompanhamento do andar, não interfonou, tentou, segundo ela própria, juntou evidências disso, telefonar para a mãe, mas a nós pareceu algo bastante incipiente, bastante insuficiente para descaracterizar o abandono. O fato é que ela retornou para o seu próprio apartamento e, segundo o depoimento da própria manicure, para voltar a fazer o serviço de tratamento e embelezamento das suas unhas. O que a manicure alegou em seu depoimento? Já traçamos aqui que a ela jamais foi atribuída a responsabilidade pela guarda, pela vigilância e o zelo da integridade física das crianças, né, no plural, abarcando aí a figura da moradora, e principalmente do pequeno menino vitimado. Mas não vislumbramos qualquer tipo de responsabilidade dela no caso, porque ela, afinal de contas, era apenas uma prestadora de um serviço na unidade que não era correspondente esse tipo de serviço àquele ao qual ela foi tratada. Um dos pontos mais fortes da coletiva de imprensa foi quando o delegado afirmou que, sem sombra de dúvidas, Miguel procurava a mãe. Para vê-la na rua passeando com o cachorro, ele subiu no gradil e gritou, antes de cair do 9º andar. Que a razão pela qual a criança ali subiu havia sido o chamamento da sua mãe. Então, ela subiu aquele parapeito, aquela janela, adentrou a área restrita dos condensadores de ar e subiu no gradil, o que estava atrás da sua mãe. 2 funcionários confirmam que imediatamente, antes do barulho da queda, ouviram por 2 vezes gritos de criança, de uma mãe. Aproximar de como aconteceu a morte desse menino é muito dolorido para todo mundo. Inclusive, através dessa animação que foi feita no trabalho de perícia, filme de animação em 3D, em que esse filme de animação reproduz o passeio do Miguel, a saída do elevador, até o momento em que ele procura a mãe nesse peitoril e cai de uma altura de 35 metros. Mesmo não sendo a imagem real, isso choca muito.